Seja bem-vindo, família Kids, à nossa aula de número 51, com o tema Jesus, o melhor amigo. Pois é, no dia 20/7, consideramos e comemoramos o Dia do Amigo. E não tem um amigo melhor do que ele. E para iniciar a nossa dinâmica para as crianças de 3 a 5 anos de idade, você já pode estar ilustrando com as crianças uma forma muito lúdica. Jesus, meu melhor amigo. Vamos repetir? Jesus, meu melhor amigo. Dessa forma, as crianças de 3 a 5 anos de idade vão entender que o melhor amigo que elas têm é Jesus. E para essa aula nós estamos com o capítulo lá do Evangelho de João, capítulo 15, verso 14, que fala o seguinte: vocês são meus amigos. Se fizer o que lhe ordeno, tenho-lhe chamado vocês de amigo. Então, Jesus sempre dá o melhor caminho, a melhor estratégia. Não tem outro amigo melhor do que ele. Por isso que ele fala assim: eu lhe ordeno. Quando Deus ordena, ele dá uma ordem, porque essa ordem que Jesus nos dá, ele livra dos abismos da vida. Às vezes nós queremos ir por um caminho, mas Jesus quer outro caminho. Então você já pode começar a ensinar as crianças que elas devem obedecer à voz do melhor amigo, que é o nosso Jesus, tá? E para essa dinâmica nós estamos com o recurso visual. Vamos começar com esse primeiro recurso visual. Jesus, o melhor amigo. Então nós estamos aqui com Jesus junto com as crianças. Pois é, ele não é amigo só dos adultos, ele é amigo também das crianças. E você pode completar a frase: Jesus me ama, cuida de mim e nunca me abandona. Então você explica para as crianças que Jesus está conosco a todo tempo, principalmente na igreja, na casa, na família. E aí você completa com essa frase, tá? E para essa aula nós estamos com essa tarefa, tá, tia? Onde você vai explicar para as crianças que elas vão colorir e vão levar para casa. Essa tarefa vai colar ao lado da cama como se fosse um quadro, como se fosse assim uma foto, que todos os dias ela vai olhar para aquela tarefa, aquele quadro que ela construiu e lembrar que Jesus é quem nos guarda, quem nos protege, quem nos livra. E nunca mais esquecer, quando estiver nos momentos tristes, ela vai olhar para o quadro e vai ficar alegre, porque sabe que Jesus vai lhe dar alegria. E também nós estamos com um recurso visual muito bacana, que é esse daqui que eu construí para ilustrar com as crianças, e você ilustrar aí na sua igreja. Esse aqui é uma pulseira, onde cada criança vai construir uma pulseira. Tá, tia? Aqui é onde você vai recortar uma parte do papel ofício, assim, nessa parte que seja mais comprida, porque fica melhor para se tornar a pulseira. E aqui você vai colar essa imagem, que estará lá nos comentários com essa imagem, né? Na verdade, foi construído dessa forma, né? Essa é a pulseira, ó, e aqui nós vamos recortar e colar justamente aqui nessa pulseira que nós vamos fazer para eles, né? E eles amam esses recursos, eles vão sair da sala com esse recurso assim, né? Com essa pulseira bem criativa, que eles vão entender que eles são selados em Cristo. É como se fosse essa pulseira, como se fosse uma aliança. E mais um recurso visual que vocês vão estar apresentando para as crianças, né? Muito bacana esse recurso visual que você vai mostrar aqui. Jesus me ama, ele ama você, e você pode estar explicando qual é a forma do amor de Deus. É de cuidado, é de zelo, é de proteção. Jesus cuida de mim. Como é que Jesus cuida de mim? Através de nossos pais, né? Nossos pais, principalmente as crianças que de 3 a 5 anos de idade, que eles são muito pequenininhos e depende dos pais, depende da tia do Ministério Infantil, depende da tia da escola, se está na aula de reforço, no balé, depende sempre de um adulto. Essa é a forma que Jesus tem de mostrar que cuida da gente, né? Que cuida de nós, das crianças.
Jesus ouve minhas orações. E aí você pergunta, você já orou hoje? Já conversou com Jesus hoje? Não, então vamos orar daqui a pouco, no culto Kids. Então, Jesus me protege como Jesus nos protege. Jesus nos protege usando as tias do Ministério Infantil, usando os pais. São as formas de proteger essas crianças, de proteger nossos pequenos. E Jesus é o meu melhor amigo. E aí você pode estar fazendo um coração, ou você levar um coração bem grande, vermelho, né? Para ilustrar que todos nós, todas as crianças estão dentro do coração de Deus em forma de proteção, de zelo, de amor, de carinho. Porque esse Jesus, ele é bom, hein? Então você mostra a todas as crianças esse recurso, que também eu vou deixar lá nos comentários para vocês imprimir. E mais uma tarefa, você vai mostrar como é que nós podemos ser amigos de Jesus, qual é o caminho que devemos fazer. E então você vai mostrar esse recurso, que a criança tem esse caminho. Tem 2 caminhos aqui, mas tem um que chega mais rápido. Qual é? Indo para a igreja, ouvindo a palavra de Deus, orando, obedecendo o papai e a mamãe, né? O outro caminho é através das pessoas, né? O papai e a mamãe traz, o titio, a titia, o vovô, a vovó. Então, essas pessoas que são os caminhos que nos traz até Jesus, tá certo? E aí elas vão pontilhar, aqui tem pontilhado, onde elas vão colorir ou passar o lápis até que chegue a Jesus. Tá certo, tia? E todo esse material vai estar lá nos comentários do vídeo. E para as crianças de 6 a 7 anos de idade, nós também vamos construir uma pulseira, né? Com as imagens, e cada imagem representa uma frase com o Senhor. E lógico, eu imprimi essas frases e vai estar lá também nos comentários. Se você não tem condições de construir essa pulseira aqui que eu ilustrei com aqui umas bolinhas coloridas, com todos esses recursos, não tem problema, tia. Nós vamos estar construindo do mesmo jeito. Nessa parte do comprido da folha de ofício, é assim, ó. Você pega uma folha de ofício e então você mede 2 dedos e aí você corta a pulseira. Pronto, está feita a pulseira da criança, porque certamente às vezes aí na sua igreja não tem tanto recurso para você estar custeando todas essas imagens aqui da pulseira, né? Se bem que eles gostam, mas a gente sabe que nós sabemos que gera uma despesa. Então, para que eles não fiquem sem, nós vamos fazer dessa forma também, né? A pulseira, só que vai ficar assim no comprido e cada criança vai receber todos os elementos da pulseira, né? O coração, que representa Jesus me ama, a mãozinha, Jesus ouve minhas orações, a carinha feliz, aqui a carinha feliz, Jesus nos dá alegria, a palavra de Deus, aqui a palavra de Deus, né? Jesus me ensina no melhor caminho através da palavra dele. E a estrela, Jesus nos guia para o melhor caminho. Cada criança vai receber todos os elementos, os 5 elementos, e eles vão colar, recortar e colar e decorar sua pulseira. Quando concluir, você fecha a pulseira ou com um grampo, ou com a fita adesiva, ou com a cola, e aí a criança leva esse recurso para casa em forma de carinho, né? Como se Jesus tivesse dado ali um presente de amigo para ela. Então, é dessa forma que nós começamos a ilustrar para as crianças que a importância de obedecer, ouvir sempre a palavra de Deus, tá bom? E as crianças de 8 a 12 anos de idade, nós vamos construir um muro. Cada tijolo tem uma palavra e um recurso visual, né? Então, você, tia, vai recortar o tijolo, vários tijolos, todos os tijolos, só vai deixar a base. A base dessa amizade é Jesus, né? E então, aqui tem muitas palavras boas dentro dos tijolos, você tá vendo? Porém, tem algumas com as palavras ruins, tá vendo aí? Então,
Você vai recortar cada um desses tijolos e você vai misturar. Vai chamar cada criança para retirar um tijolo ou um bloco. E aí, quando a criança for retirar, fechar o olho, porque claro que ela não vai querer tirar uma palavra ruim, né? Falta de perdão, palavrão, mentira. Você pede para a criança fechar o olho, coloca lá a mão no baldinho, onde você colocar os tijolinhos recortados e tira o tijolo. E depois que todas as crianças retirar, aí nós vamos montar o muro. A base você deixa, tia. Você deixa a base, porque aí cada criança que você for chamando, Maria, vem aqui, o que foi que você tirou do seu tijolo? Ah, tia, eu tirei. Leia a palavra de Deus. Então você vai perguntar, você tem lido a palavra de Deus? Se sim, qual é o melhor versículo? Qual é o versículo que você gosta da palavra de Deus? Se não, você vai ensinar e estimular que a criança precisa ler a palavra, porque eles já sabem ler, eles já sabem interpretar a palavra e alguns até já pregam. Então, essa idade é interessante que você estimule, que eles tragam a Bíblia e ali, se a criança já tem um manuseio da palavra de Deus, então você pede para ela abrir no versículo que ela gosta para ler para todos os colegas. E depois, aí sim, aí você pega o tijolo, cola aqui, né, no muro. Em seguida, você chama outra criança. Vamos supor que a criança tirou a palavra desobedecer. E aí você vai explicar. Esse tijolo, se a gente colocar esse tijolo no muro, ele vai ficar ruim. Então o muro vai ficar torto porque é um tijolo com defeito. É um tijolo que destrói a amizade, é um tijolo que não edifica a amizade. Porque a gente não pode, nós não podemos ser desobedientes com amizade aqui na terra, imagine com Jesus. E mesmo assim, se for colocado esse tijolo, esse muro vai ficar com defeito, vai destruir a amizade. Então você não deixa a criança colocar o tijolo sem saber o motivo, né? Mesmo que coloque o tijolo, você vai deixar a criança colocar o tijolo, mas aí você vai falar do perdão. Que se nós se arrependermos, e o Senhor perdoa os nossos pecados para reconstruir a amizade com o Senhor. E assim, tia, sucessivamente, todas as crianças você vai chamar para ajudar a edificar o muro, fazendo referência na amizade de Deus, na amizade com Jesus. E para todas as idades, eu trouxe um recurso a mais, e que fala sobre a amizade de Deus com Abraão. Lá em Tiago 2:23, Deus fala assim, e Abraão foi chamado amigo de Deus. E eu coloquei aqui esse coração, porque eu sei que o nosso versículo bíblico está lá em João 15, verso 14, mas aí eu trouxe esse recurso a mais para explicar que Abraão, ele foi chamado amigo de Deus porque ele ouviu a instrução do Senhor, ele ouviu a direção, ele, além de ele ouvir, ele obedeceu. E para isso você vai apresentar para as crianças quem era Abraão. Abraão era um velhinho, né, já de idade, ele aqui tem um cajado, e Abraão foi tão obediente que ele saiu da sua terra e foi para outra terra que Deus mandou. E às vezes a amizade com o Senhor faz com que nós mudamos de ciclos, mudamos de cidade, mudamos de amizade, e isso é importante, porque o Senhor sabe o melhor caminho para nós. E então Abraão, junto com sua esposa Sara, seguiu para outra cidade, né, para outra terra que Deus mandou. E aí ele foi muito próspero, ele foi muito feliz, ele construiu várias coisas legais. Então, quando Deus manda, a gente obedece. E Deus gosta desses amigos obedientes, viu? Jesus gosta desses amigos obedientes. E aqui nós vamos apresentar para ele como é que foi feita a mudança, né? A mudança foi feita, né? Aqui representa a mudança do nosso amigo Abraão, porque ele só tinha a roupa e não tinha como ele fazer aquela mudança que nós conhecemos, né? Naquela época não tinha caminhão, não tinha transporte, então não tinha como ele levar os bens dele. A única coisa que ele levou foi a roupa e a esposa. E às vezes, crianças, nós precisamos abrir mão daquilo que não agrada ao nosso Pai, né? Ao nosso amigo Jesus. E também você pode estar completando com as crianças que
Todos os dias, um amigo bom, um amigo de verdade, nós precisamos construir relacionamento. E nesse relacionamento, nós precisamos falar com ele todos os dias, de manhã, nas nossas refeições, nas brincadeiras, no caminho da escola. Quando vai para a escola, você vai ali conversando com o nosso Criador, com Jesus. Você vai dizendo que você vai para a escola, que Ele lhe ajuda na escola, nas tarefas. E também em casa, né? E à noite, quando for dormir. Também esse recurso vai estar lá nos comentários. Esse recurso é um recurso a mais só para completar a aula e mostrar que realmente Abraão foi um amigo obediente, que ouviu e seguiu as instruções do amigo Jesus, né? Do nosso amigo Deus, nossa Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, quando você escuta a voz e obedece, Ele nos chama de amigos. Então, tia, essa foi a aula de número 51. Eu espero que Deus e o Espírito Santo lhe conduza no seu ministério, na sua aula, e chegou a hora de você praticar.